Bom dia, tudo bem? Estamos de volta para a nossa segunda aula dessa websérie. Afinal, que é esse tal de ego? Vamos falar um pouquinho mais sobre o ego hoje, vamos dar continuidade. E ontem eu falei um pouco sobre o que é o ego e sobre as 4 origens da formação do ego, né? Para a gente poder observar na gente quando acontece alguma coisa, da onde que está vindo essa origem. Hoje eu vou falar sobre 2 coisas com vocês. Eu vou falar sobre as necessidades do ego, ou seja, aquilo que alimenta o nosso ego, e vou falar também dos deformadores do ego, isso e seu antídoto, aquilo que a gente pode usar para poder solucionar todos os deformadores. E a gente vai fazer um testezinho juntos, tá bom? Para vocês se autoavaliarem sobre o quanto que está essa necessidade do ego. Mas antes de começar a falar do teste, vamos falar o seguinte. Primeiro eu quero falar, eu tô com um resuminho aqui embaixo, por isso que vocês vão me ver olhando para baixo, porque eu tô seguindo, é muito detalhe para falar hoje, e eu não quero me perder, não quero faltar nada para falar para vocês. Então, assim, o ego a gente viu que é uma construção de uma personalidade que a gente tem hoje. E o ego, ele está dividido em 2 lados, basicamente. Nós temos um lado que eu chamo de lado humano e um outro lado que eu chamo de lado sagrado, lado mais sábio. Então, eu quero mostrar para vocês a comparação desses 2 lados. Olha só, o lado humano é um lado que é mais ligado para o mundo material, mais ligado com o nosso corpo físico, com a gente satisfazer os prazeres do nosso corpo, da nossa vida material. O lado sagrado, o lado sábio, ele está mais ligado com o mundo sutil, ele está mais ligado com as emoções, com os sentimentos nobres, com o amor, com a gratidão, com a contribuição. O lado humano é um lado que ele acredita na escassez, ele acredita que tudo é limitado. Já o lado sagrado, ele acredita na abundância, ele acredita que todos nós somos capazes, sabe? Então, existe essa comparação entre o lado humano e o lado sagrado. O lado humano, ele está impulsionado a suprir as necessidades de quê? De sobrevivência, as necessidades de autoestima e as necessidades de relacionamento. Já o lado sagrado, ele está impulsionado a suprir as necessidades de entender um pouco mais a fundo o que existe na vida, sabe? A existência. Ele está impulsionado a pensar em como que ele pode ser mais útil, como que ele pode contribuir mais para o mundo. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. O que vocês acham, que lado vocês acham que mais influencia o sofrimento da gente? Quando a gente tem alguma dor, quando a gente tem algum sofrimento, qual é desses lados que você acha que vai mais contribuir, mais influenciar no sofrimento? E qual o lado que vai mais impulsionar a gente para resolver aquilo que a gente quer, conquistar o que a gente deseja? Eu vou abrir um parênteses aqui com vocês e vou falar um pouquinho sobre ciclo da realidade. Vou ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi que eu achei muito interessante. Pensa comigo, imagina uma pessoa que entra numa empresa para trabalhar, um funcionário entrou na empresa e ele ouve histórias dizendo que, olha, aqui nessa empresa só ganha promoção quem puxa o saco do chefe, né? Quem é daquela panelinha que o chefe gosta, que vai lá, faz tudo pro chefe, só essas pessoas ganham promoção. Aí esse funcionário acredita nessa verdade que passaram para ele. Então, toda vez que o chefe precisar que alguém faça algo a mais no escritório, lá na empresa, será, fulano, você pode ficar um pouquinho mais hoje, não sei o quê? Não, eu não posso não, se o senhor tivesse me avisado antes, mas hoje eu tenho um compromisso. Fulano, você pode fazer não sei o quê? Não, eu não posso. Nunca está disponível. O dia que chega uma oportunidade de promoção, adivinha quem é que vai ganhar a promoção? É esse que nunca estava disponível ou é aquele que sempre estava lá mostrando que fazia mais? E aí, é óbvio que ele não vai ganhar promoção. E aí ele vai falar o quê? Tá vendo? Eu sabia, né? Só quem é que é da panelinha do chefe é que é promovido. Percebe que aquilo que ele acreditou gerou nele um sentimento de tipo assim, eu vou ser excluído porque eu não puxo o saco, eu não sou da panelinha. Esse sentimento dele fez com que ele agisse de uma forma que gerou o resultado que comprovou, que reforçou.
Isso é um ciclo da realidade negativo, percebe? Agora, se a gente for pensar um outro exemplo, esse exemplo eu acho tão incrível porque já aconteceu isso comigo também. O exemplo do que você vai para um país, você vai para fora, você vai, sei lá, vai para os Estados Unidos e você não fala muito bem inglês. E aí você acredita que porque você, quando recebe um estrangeiro no teu país, você acha tão legal aquele estrangeiro tentar falar a tua língua, mesmo que ele fale ruim, fale mal, mas você acha muito bonito ele se esforçar, você ajuda, você ri com ele, você ajuda, ensina ele, você acha tão bonitinho esse movimento do estrangeiro, que você acredita que você, quando chegar nos Estados Unidos, mesmo sem você saber falar inglês direito, e você falar daquele jeito mesmo ruinzinho, eles vão te receber com uma forma muito carinhosa, que eles vão achar bonitinho, que eles vão te ajudar. E por você acreditar nisso, você começa a se sentir seguro em falar do jeito que você sabe. E por você se sentir seguro, você vai agir, você vai falar cada vez mais. E é claro que cada vez mais você falando lá e eles te ajudando, você vai aprender e você vai melhorar o seu inglês. Esse é um ciclo da realidade positivo, porque você acreditou em algo que te impulsiona, você acreditou em algo no lado seu, sábio, de que você é abundante, que você pode crescer, que você tem como resolver as coisas, que não existe limitação. Percebeu? Então, vamos fazer agora o seguinte, gente. Eu quero falar com vocês sobre essa ferramenta, que é para a gente avaliar como é que está a necessidade do ego de vocês. Pega um papelzinho e uma caneta. Vamos lá, não sei se vocês têm agora em mãos, né? Se não der tempo de vocês pegarem agora, depois volta o vídeo, vai ficar gravado, volta o vídeo e faz esse teste. Pensa o seguinte, ninguém está aqui vendo as respostas. Primeira coisa, não existe resposta certa ou errada. Isso aqui é uma avaliação para ver como é que você está hoje. Então, seja sincero com você. Seja primeiro sincero com você. Realmente responda do seu coração o que você sente. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me dê uma nota de 0 a 10, tá bom? Então, por exemplo, a primeira necessidade do ego é a necessidade de segurança. Então, a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: o quanto hoje você se sente inseguro? O quanto hoje você tem medo da falta de dinheiro, medo da falta de comida, medo da falta de emprego, né? Tem medo do futuro. O quanto hoje você se sente inseguro, de 0 a 10, né? Sendo 0 nada inseguro e 10 muito inseguro. Coloca aí essa resposta. Agora vai na segunda. A segunda necessidade do ego é a necessidade de mudança. Mas é uma mudança, gente, não uma mudança do tipo assim, eu quero aprender algo novo agora, eu quero mudar para melhorar. Não. É aquela mudança do ego de insatisfação. Você começa a fazer uma coisa e já não é mais legal aquilo, quero mudar. Eu comecei a gostar dessa pessoa, já não é mais aquilo, eu quero outra. Eu tô morando aqui, mas já não tô mais feliz. Eu sempre quis esse tipo de coisa e agora eu tenho, agora eu não quero mais, quero outra coisa. A insatisfação, a mudança pela insatisfação. O quanto hoje você sente que na tua vida vibra muito dentro de você essa insatisfação, esse desejo de mudança por insatisfação. De 0 a 10, sendo 0, não, eu não tenho nada disso, e 10, eu tenho isso totalmente. Coloca aí. Terceira necessidade do ego. Pseudoconexão. O que significa pseudoconexão? É o quanto você é carente. É pseudo, porque, tipo assim, você acha que isso conecta as pessoas, que isso conecta sentimento, por isso que é pseudo, tá? Mas é a necessidade de conexão com as pessoas, o quanto você se sente carente, o quanto que você necessita receber afeto, entende? Que é uma questão extrema, sabe? Então, o quanto você se sente hoje, você sente que você precisa que as pessoas gostem de você. De 0 a 10, 0 sendo assim, não necessito nada, ou 10 assim, eu preciso muito, muito mesmo, tá? E por último, a quarta necessidade do ego é o do reconhecimento. Então, o quanto hoje
Você faz as coisas que você faz sempre esperando algo em troca, sempre esperando ser visto, sempre esperando ser reconhecido por aquilo que você fez. Você faz as coisas esperando que as pessoas aplaudem, entende? De 0 a 10, se você não faz, não, eu nunca penso, nunca espero nada, ou o 10, não, eu sempre tenho que receber aplauso, sempre tenho que receber um reconhecimento do outro. De 0 a 10, como é que você está hoje? Agora eu vou falar de uma outra necessidade também, a necessidade de crescimento. Agora sim, é a vontade da gente mudar, mas mudar para a gente evoluir. A necessidade da gente ser uma pessoa melhor a cada dia. Então eu tenho necessidade de aprender coisas novas, de crescer, né? De evolução, né? Em prosperar em todas as áreas da minha vida. De 0 a 10, o quanto você sente dentro de você essa necessidade de crescimento, de evolução? E por último, a necessidade de contribuição. A necessidade de tudo que você faz, você realmente, genuinamente, você faz pensando em contribuir. Ou para a pessoa que está próxima, ou para o todo. Você quer fazer aquilo, você quer servir de forma que aquilo seja útil para as pessoas, sabe? Quanto você sente prazer e necessidade de compartilhar o que é bom e o que é do bem. De 0 a 10, me fala agora assim para mim o quanto que isso vibra dentro de você, a necessidade de você contribuir. Anotou? Então assim, olha, se não deu tempo de pegar todas as questões, o vídeo vai ficar gravado, você volta e faz esse teste para você se autoavaliar, tá bom? O que eu quero explicar desse testezinho aqui? Gente, as 4 primeiras necessidades que eu falei são necessidades muito do ego humano, da nossa parte humana, primitiva, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de sobrevivência. Então, é claro que é importante, tá? É muito importante a gente ter um pouquinho de cada. É importante a gente ter um pouco de segurança. É importante a gente sentir, né, essa necessidade de mudar quando as coisas já estão muito estáveis. É importante a gente querer afeto, claro que é importante. É importante a gente também querer um pouquinho do reconhecimento de tudo aquilo que a gente faz. Só que não pode ir para lados extremos. A gente não pode nem pro ausência total, porque senão você tá uma pessoa totalmente inerte na vida, não vai te movimentar. Mas você também não pode ir para o excesso. O ideal é ir para o equilíbrio. Então, você avalia a nota que você deu, sincera, dá uma nota sincera e avalia o quanto que tá. Tenta fazer movimentos para chegar no equilíbrio. Já as outras 2 últimas necessidades que eu falei, que é a necessidade de crescimento para você evoluir e a necessidade de contribuição, é uma necessidade do nosso ego do lado sábio, do lado sagrado. É justamente essas necessidades que vão fazer você se impulsionar para realizar as coisas que você tem que realizar e que você deseja realizar. Então, essas sim. Essas têm que estar o mais alto possível a nota. Então, se a tua nota não está muito alta, trabalhe para que isso comece a aumentar. Para você chegar ao 10. O quanto mais para o 10 tiver, melhor. Tá bom? Nessas 2 últimas. Então tá, então agora eu já falei para vocês das necessidades e aí eu vou falar então agora sobre a questão de uma coisa importante. Vocês sabem que a gente se auto-sabota, né? Existem movimentos, e eu vou partilhar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Existem movimentos que fazem com que a gente vá no processo oposto do nosso processo evolutivo. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Toda vez que a gente faz movimento em prol da nossa evolução e da evolução do todo, sempre vai aparecer coisas para atrapalhar. Sempre, sempre, tá? Eu chamo isso de resistências. E essas resistências, elas vão chegar para sabotar os nossos planos, a nossa evolução, o nosso crescimento. E aí, o que acontece? Existem 4, são 5. Basicamente, são 5 grandes deformadores do nosso ego. Eles vão fazer com que o nosso ego fique dodói, mais ainda. E eu vou falar para vocês quais são esses deformadores. O primeiro deformador é a posse. Quando a gente
tem muito apego. Quando a gente acha que tudo é meu, essa caneta aqui é minha. O dia que essa caneta quebrar ou acabar a tinta, eu vou sofrer. Ah, esse celular é meu, esse carro é meu, esse apartamento é meu, esse namorado é meu, esse marido é meu, esse filho é meu. O que acontece é o seguinte, gente, nada é nosso. Tudo está com a gente momentaneamente. Porque, olha só, até mesmo o nosso marido, né, digamos assim, ele um dia, quando a gente morrer ou quando ele morrer, deixou de ser. Então, está temporariamente enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está administrando. Então, a posse é algo que leva a gente para o sofrimento muito forte. O Buda, né? Vocês já leram um pouco sobre Buda? O Buda falava, ele queria achar qual era a grande causa do sofrimento humano, ele queria acabar com a causa do sofrimento humano. E ele, depois de muito tempo, ele chegou à conclusão que a grande causa do sofrimento humano é o apego. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que administrar com todo amor, a gente tem que amar, mas amar com desapego, entende? Porque aí a gente não vai sofrer. Porque aí a gente vai entender que tudo que está com a gente está no momento com a gente, naquele momento que a gente precisa vivenciar aquela coisa, entendeu? Então, o antídoto do apego é o desapego, beleza? Segundo deformador do ego, e esse me pegou hoje, é a preguiça. Nossa, gente, quando você tem algo importante para fazer, que vai ser bom para você, mas vai bater a preguiça. E hoje, sábado, friozinho, eu tive muita preguiça, principalmente porque eu tô com dor de cabeça. Então, eu tinha vários motivos. Eu pensei assim comigo, nossa senhora, eu tô fazendo essas aulas gratuitamente, né? Eu não tenho ninguém chegou para mim e falou assim, isso aí, Cláudia, faz, eu quero receber essas aulas, eu quero aprender um pouco. Eu tô fazendo de forma gratuita, por quê? Porque eu quero contribuir. Eu estou dando uma contribuição porque eu acredito que se uma pessoa assistir essa aula e começar a falar, eu nunca tinha pensado nisso, olha só, vou começar a observar isso na minha vida, vou começar a caminhar. Quando a gente começa a ganhar um pouco mais de consciência, o mundo começa a melhorar, porque a pessoa que ganha um pouquinho de consciência, ela vai melhorar as pessoas que estão à volta dela. Então, assim, o meu desejo é puramente de contribuição. Mas deu preguiça. Ixi, se deu preguiça hoje para fazer. Só que aí eu lembrei do meu propósito. O meu propósito é muito maior. E aí eu lembrei do antídoto da preguiça. E qual é o antídoto da preguiça? A ação correta. É pensar assim, não, o certo é isso. Eu tenho que fazer isso, então eu vou lá e vou fazer. Então, toda vez que bater preguiça em você, que é um deformador do nosso ego, que é para frear a gente naquilo que a gente está fazendo de melhor para a gente e para os outros, pensa naquilo que você tem, pensa no seu propósito e faça a ação correta. Esse é o grande antídoto da preguiça. Qual é o terceiro deformador do ego? Terceiro é o orgulho. Sabe orgulho? Eu já sei o suficiente, eu não preciso ouvir isso de novo, não preciso ler isso de novo. O orgulho, gente, é um grande deformador. E eu já vou falar do antídoto dele, porque, na verdade, esses três últimos deformadores, eles têm o mesmo antídoto. Então, eu vou falar dos três deformadores juntos. É o orgulho, é a superioridade, sabe aquela do tipo, quem é a pessoa que vai me ensinar alguma coisa? Imagina, né? Eu sou superior, eu já sei, né? A superioridade e a inferioridade. É aquele que fala assim, quem sou eu para aprender alguma coisa? Quem sou eu? Eu não dou conta, né? Então, o orgulho, a superioridade e a inferioridade tem como antídoto a humildade. A humildade anula esses três deformadores do ego, tá? Porque a humildade, ela mostra que muitas vezes nós vamos precisar ajuda e nós vamos ter que levantar a mão pedindo ajuda para quem já aprendeu algo que a gente não aprendeu. E muitas vezes a gente vai ter que baixar a mão para levantar as pessoas que ainda não aprenderam aquilo que a gente aprendeu. Gente, durante toda a nossa existência, a gente aprende muita coisa na nossa vida. A gente tem
uma bagagem muito grande que a gente pode contribuir. Então, sim, a gente dá conta e a gente pode ajudar as pessoas que ainda não passaram pelas coisas que a gente passou. Mas também a gente não passou por tudo, a gente não aprendeu tudo. E mesmo aquilo que a gente acha que a gente já sabe, sempre tem um olhar diferente que pode te ajudar a abrir a mente de uma forma diferente, de uma forma maior. Então, pedir ajuda é super nobre. Então, a humildade é o grande antídoto esses três últimos deformadores do ego. Então é isso, gente. Hoje, então eu terminei tudo que eu precisava falar com vocês, que era necessidades do ego, os deformadores e seus antídotos, e ainda dei uma palhinha para vocês pensarem sobre o ciclo da realidade e vocês terem um pouquinho de consciência para ver será que eu não estou acreditando em algo que está me fazendo viver um ciclo da realidade limitante, que está me limitando? Pensa sobre isso hoje. Amanhã nós vamos para a nossa terceira e última aula dessa websérie, onde eu vou fazer uma dinâmica com vocês maior, tá? Um pouquinho mais comprida. Tragam papel e caneta, porque a gente vai mapear o ego de vocês. Beleza? Obrigada pela presença. A gente se vê amanhã. Um beijo, um excelente sábado.